4. Suporte social. Um ato de cuidar. 4.1 Definição do conceito de suporte social. O termo suporte social, oriundo da psicologia social e da saúde comunitária, refere-se a relações interpessoais, grupais ou comunitárias que emprestam ao indivíduo um sentimento de proteção e apoio capaz de propiciar bem-estar psicológico e redução do estresse. A análise detalhada da estrutura e dinâmica do suporte permite identificá-lo como um ato de cuidar. E, nesse sentido, os profissionais de saúde são apontados como fonte de suporte social para seus pacientes, seja através de ação direta, atendimentos individuais, como através da formação de grupos de diabéticos, hipertensos, etc. Grupos de suporte. Mas, afinal, como se processa esse ato de cuidar? Os modos de se estruturarem e funcionarem os suportes sociais vêm sendo exaustivamente pesquisados, impulsionados pelos resultados registrados no enfrentamento de doenças e situações de crise vivenciadas por pessoas às quais se propicia um relacionamento suportivo. Descrições são oferecidas e classificações as mais diversas são propostas. Não obstante, como dizem Swan e Brown, 1990, após 2 décadas de estudo sobre suporte social, fica claro seu efeito benéfico sobre a saúde, mas ainda não estão claros os mecanismos pelos quais ele funciona. E afirmam textualmente: sem compreender como o suporte social funciona, os profissionais não podem explorar seu efeito benéfico na programação dos tratamentos que efetuam. P. 150. Arrisco-me a dizer que tal compreensão não deverá vir da leitura fenomenológica do que ocorre nos relacionamentos suportivos, mas, antes, na psicodinâmica desses relacionamentos. O suporte social parece, na verdade, embasar-se em um fato ao mesmo tempo social e psicológico. Castro, Campero e Hernandes, 1997, enfatizam a necessidade de estudos qualitativos como observação participante e análise de discurso como necessários para abordar o suporte social enquanto fenômeno micro que repercute no macro social. Para Kaplan, 1976, os sistemas de suporte implicam padrões duradouros de vínculos que contribuem para a manutenção da integridade física e psicológica do indivíduo. Dito de outra forma, o suporte social, embora inserido em redes mais amplas como famílias, grupos ou comunidades, é vivido no âmbito de relações interpessoais próximas, geradoras de vínculos capazes de afetar a integridade do indivíduo. De fato, ao vasculhar o emaranhado de tentativas de compreensão, identificam-se, todavia, alguns pontos consensuais, como a existência de um provedor, que disponibiliza apoio e ajuda a um receptor, e o resultado desse apoio, que se verifica na moderação dos efeitos do estresse sobre o receptor e na promoção de bem-estar psicológico. Do mesmo modo, na relação mãe-bebê, verifica-se a existência de um cuidador ou provedor, a mãe, e um receptor, o bebê, entre os quais se estabelece um vínculo, uma troca que resulta, quando adequada, no estado de bem-estar desse bebê. Os estudos sobre suporte social destacam a importância de o suporte disponibilizado ser percebido como tal pelo receptor. Ou seja, não basta disponibilizar o suporte, mas é fundamental que ele seja captado como tal pelo receptor. Segundo Sarazon e Shearin, citados por Calci, 1990, p. 66, a literatura sobre suporte social concorda que o único aspecto relacionado à saúde é o suporte percebido. Cabe questionar o que seria necessário para que o provedor do suporte ofereça exatamente aquilo que o receptor espera receber? Penso que talvez seja a forma empática desse provedor se relacionar. Winnicott enfatiza a importância do estado de sensibilidade da mãe em relação ao bebê, preocupação materna primária, que lhe permite, através de identificação, captar as necessidades desse bebê e, assim, atendê-las adequadamente.
É interessante destacar como Sarrazon, Peirce e Sarrazon, 1990, p. 98, tentam compreender a questão do suporte percebido. Podemos especular que o suporte percebido é uma expectativa baseada no passado do receptor quanto a comportamentos socialmente suportivos. Os autores citam vários trabalhos que relacionam os suportes sociais às experiências precoces de vida do indivíduo, como Epstein e Maie, especificamente, aqueles que apontam a experiência do vínculo, attachment, como fonte de suporte social percebido. Azan e Xavier, 1987. Reis e Xavier, 1987. Sarrazon, B. et al. 1987. Sarrazon e et al. 1987. Bowlby, 1969, 1973, 1980, 1988. Sarrazon, Peirce e Sarrazon destacam os trabalhos de Bowlby que, segundo eles, propiciaram a base para pensar no suporte social como variável de personalidade que tem sua origem nas relações primárias. A experiência do vínculo, segundo Bowlby, é a fonte de estruturas cognitivas e modelos de funcionamento relacionados ao self e às relações com pares. Se a criança confiar na relação mãe-bebê, se sentirá encorajada a se afastar dela, buscando novidades, e a se reaproximar, buscando proteção-dependência, em caso de ameaça. Se a criança teve vínculo seguro, será um adulto com mais disposição a explorar o mundo, adquirindo habilidades comportamentais de enfrentamento e uma visão mais positiva acerca dos outros. Para Bowlby, os modelos de vínculo vivenciados pela criança com seus pais vão sendo internalizados como modelo de mundo. Os autores comentam: se podemos equiparar o conceito de vínculo na criança com o suporte social percebido no adulto, esta visão da função e efeitos do vínculo seguro terá importantes implicações para o conceito de suporte social percebido. Isto sugere que pessoas com alto suporte social percebido tenderão a acreditar que encontrarão pessoas disponíveis a apoiá-las. Sarrazon, Peirce e Sarrazon, 1990, p. 101. E chamam a isso de senso de aceitação, que está relacionado com as experiências primárias de vínculo e reflete a extensão pela qual o indivíduo acredita ser amado, valorizado e aceito pelos outros significativos. O senso de aceitação, descrito por estes autores, influencia a percepção do suporte disponível e facilita o enfrentamento das situações de crise ou vulnerabilidade. Os autores concluem, propondo que o chamado suporte social percebido seja redefinido como variável de personalidade chamada senso de aceitação. Na verdade, o senso de aceitação parece ser oriundo das experiências precoces do indivíduo e diz respeito à qualidade do seu vínculo primordial, vivido na relação mãe-bebê, qualidade que, como vimos, dependeu da forma empática de a mãe cuidar do seu bebê. Verifica-se, pois, que a ênfase do que ocorre num suporte social, a despeito de algumas vezes ser oferecido não através de relações interpessoais e sim através de relações grupais ou comunitárias, recai na qualidade dos relacionamentos vivenciados no interior daquela rede, como uma extensão do relacionamento primário vivido na rede original constituída por mãe, bebê, pai, ambiente. Estudiosos do suporte social, como Perrin e Dermot, 1997, Di Matteo e Ais, 1983, Gottlieb, 1983, e Cobb, 1976, dão ênfase às relações íntimas, afetuosas e próximas como aquelas capazes de gerar a percepção, no receptor, dos cuidados oferecidos pelo provedor, seja ele uma pessoa ou um grupo. Weiss, citado por Gottlieb, denomina a existência de relações interpessoais íntimas e suportivas de relações provedoras de vínculos.
Segundo Winnicott, é a relação provedora de vínculos original, caracterizada pelo holding, enquanto conjunto de cuidados oferecidos pela mãe ambiente ao seu bebê, que constitui a base para a estruturação da personalidade do indivíduo e sua capacidade de enfrentar as intempéries provindas do mundo à sua volta. Quem melhor descreve a dinâmica do suporte social, enquanto relacionamento próximo e acolhedor? É Cobb, 1976, ao destacar seus 3 componentes essenciais: emocional, sentimento de ser amado, cuidado e protegido; valorativo, sentimento de ser reconhecido e aceito; e comunicacional, sentimento de ser compreendido e de compartilhar informações. Se considerarmos os ingredientes do holding descritos por Winnicott, identificamos como fundamentais para o seu bom resultado os cuidados amorosos e a forma empática de a mãe se relacionar com seu bebê. Observa-se, pois, uma enorme similitude entre os fatores essenciais do suporte social descritos por Cobb e aqueles do holding descritos por Winnicott. Segundo Cobb, 1976, p. 301, o suporte social começa no útero, é melhor percebido no amamentar materno, e comunicado de várias formas, mas, especialmente, pelo modo como o bebê é cuidado, suportado. E mais adiante, no progredir da vida, o suporte é derivado de outros membros da família, dos amigos, companheiros de trabalho, de comunidade ou, em algumas circunstâncias, de um profissional de saúde. Também para Winnicott, tanto quanto para Cobb, o holding é uma determinada forma de relacionamento mãe-bebê em que prevalecem as trocas afetivas, os cuidados mútuos e a comunicação empática. 4.2 Relação provedor-receptor. Uma experiência compartilhada. O conceito de reciprocidade ou compartilhamento está presente em vários estudiosos do suporte social. Coyne, Elard Smith, 1990, consideram que a principal fonte de suporte social são as relações íntimas ou fechadas e que as mesmas envolvem reciprocidade, ou seja, comprometimento e preocupação mútua. Há sempre uma interdependência entre receptor e provedor do suporte. Por isso, o suporte será tão mais efetivo quanto mais ele puder considerar as necessidades do provedor e do receptor ao mesmo tempo. Os autores consideram a interdependência disposicional, ou seja, a disposição de cada um em apoiar o outro. Isto pode justificar a absorção da sobrecarga gerada pela necessidade de cuidar, que é compensada pela expectativa das consequências que esta relação de ajuda trará para o amor, respeito e comprometimento mútuo do par ao ampliar a interdependência disposicional. É como se fosse um depósito a longo prazo para garantir retiradas futuras. Para Antonucci e Jackson, 1990, o conceito de vínculo, attachment, oriundo de etologistas, Bowlby, 1969, e psicólogos do desenvolvimento, Ainsworth, Blear, Oaterzial, 1979, é importante para os fundamentos teóricos do suporte social e se refere ao relacionamento da criança com sua mãe e com os outros significativos. Antonucci e Jackson definem suporte social como transações interpessoais que incluem afeto, ligação, amor, admiração, respeito, afirmação, concordância com atos ou pontos de vista, e ajuda, assistência ou fornecimento de coisas, informações, dinheiro, tempo. Tais transações demandam relações mais próximas ou íntimas e que envolvam reciprocidade. Ou seja, que entre provedor e receptor exista o sentimento de que ambos sentem-se responsáveis por atender às necessidades do outro. Relações mais superficiais envolvem apenas a necessidade de troca em caso de alguma ajuda, procurando-se respeitar o tempo, devolver de imediato, e a natureza, devolver com ajuda idêntica. Quando a reciprocidade é desigual, habitualmente sente-se melhor quem recebe. Todavia, se o receptor não tem condições de devolver, ele pode se sentir mal por estar recebendo mais do que dando. Prover demais pode ser visto como sobrecarga.
Receber demais pode ser visto como débito. Os autores desenvolvem o conceito de banco de suporte pelo qual, durante o desenvolvimento, as pessoas registram a quantidade de suporte dado e recebido na relação com outras pessoas. Na verdade, esse registro se inicia na relação primária mãe-bebê e predispõe à ajuda mútua, na medida em que permite, num dado momento, dar mais do que receber. A visão de Winnicott a respeito da reciprocidade é mais profunda. Embora se possa admitir um banco de suporte na medida em que o apoio oferecido hoje carrega a expectativa de um apoio recebido amanhã, para Winnicott a reciprocidade está mais ligada à identificação e à empatia. Ou seja, dada a imaturidade e fragilidade do bebê e a impossibilidade de comunicar explicitamente, verbalmente, suas necessidades, a mãe precisa adquirir uma sensibilidade aguçada para perceber e atender o bebê. É primordial que entre eles se estabeleça um tipo especial de comunicação, a comunicação silenciosa, favorecida pela identificação da mãe com seu bebê. Para o exercício dessa comunicação, move a mãe uma preocupação com o bebê, o fato de amá-lo, preocupação materna primária, como diz Winnicott, que a torna sensível às necessidades do seu bebê. Aqui podemos falar de reciprocidade, de mutualidade na experiência, pois nitidamente a ação de um repercute na ação do outro. O bebê emite suas mensagens e a mãe, identificada com ele, capta-as adequadamente e as atende. O bebê dá sua contribuição na medida em que incorpora os cuidados da mãe e mostra os resultados na forma determinada e tranquila de se desenvolver. A mãe sente-se fortalecida quando percebe o desenvolvimento do bebê. Num certo sentido, talvez possamos dizer que se sente cuidada. Tudo se passa, então, num espaço de trocas, de experiências compartilhadas que antecedem o discurso, a conversa, a verbalização. A total disponibilidade da mãe propicia ao bebê internalizar os cuidados que ela oferece como se fossem por ele produzidos. Assim, vai adquirindo confiança em lidar com o mundo, que imaginava sob seu controle, mas que paulatinamente descobre exterior a ele e eivado de obstáculos a serem superados. Para que o bebê adquirisse confiança em cuidar de si mesmo, necessário se fez que ele vivenciasse uma experiência de tal forma compartilhada no início, que, embora aparentemente desigual no sentido de quem cuida de quem, permitiu ao bebê percebê-la como fruto da sua própria iniciativa. Por mais que a mãe tenha, e teve, momentos de pensar nela mesma, certamente o bebê só adquiriu confiança em si mesmo, se esses momentos de interesse pessoal da mãe não foram prevalentes. Quero dizer que a dinâmica do grupo original, para ser suportiva, implica em reciprocidade, em experiência compartilhada, em que prevaleça a comunicação direta, transparente, a preocupação com o outro e os cuidados mútuos. Dessa dinâmica emerge um self coeso, flexível e integrado. Surge alguém suficientemente autônomo, criativo e capaz de estabelecer relações construtivas com o mundo. Em ambas as situações, seja a primordial, do holding, seja aquela que ocorre na vida adulta, do suporte social, observa-se uma relação compartilhada entre um cuidador e um objeto a ser cuidado. 4.3 Suporte social. Moderador do estresse, reestruturador do self. Crises ou situações de vida que ameacem a integridade física e psicológica do indivíduo causam estresse. O estresse é um estado de tensão do organismo que se instala frente a qualquer agente que ameace seu equilíbrio ou integridade. Dito em outros termos, o estresse expressa a reação do indivíduo em situações de crise ou conflito que o deixem vulnerável. E, embora expresse uma forma de defesa ou de enfrentamento, quando prolongado ou intenso ele acaba propiciando o desequilíbrio, ou seja, a eclosão de doenças. Selye, 1965, que cunhou o termo stress, publicou o livro com o título Stress, a tensão da vida, exatamente para mostrar que o estado de estresse é uma tentativa do organismo de se adaptar, enfrentar, as situações de mudança ou crise.
Caso a intensidade dos agentes estressantes seja grande ou prolongada, aí sim, o organismo adoece. Os estudos sobre suporte social vieram demonstrar seu efeito moderador sobre as consequências do estresse. Os efeitos do suporte social fazem-se não no combate direto aos agentes estressantes, mas no amortecimento da sua ação como percebida pelo indivíduo e na forma de enfrentá-los. Cassel, citado por Sarrazon e Pierce, 1990, destaca a importância de reforçar os suportes sociais do indivíduo mais do que diminuir sua exposição aos fatores estressantes. Melhor dizendo, os suportes sociais alteram a forma de o indivíduo perceber e enfrentar os agentes estressantes. É lícito deduzir que o suporte social amplia o sentimento de autoconfiança e aumenta a capacidade discriminativa ou objetiva de perceber, enfrentar a realidade, ao constituir um ambiente protetor ao redor de quem o recebe. Se nos reportarmos, agora, ao que acontece com o bebê, na visão de Winnicott, dada a sua fragilidade e imaturidade, o bebê não é capaz de prover seu próprio cuidado e, por isso, precisa de um ambiente acolhedor e protetor à sua volta. Precisa de suporte para se adaptar, enfrentar as situações de mudança ou crise próprias ou ocorridas no seu desenvolvimento. Precisa de alguém que lhe apresente o mundo e ajude a enfrentá-lo. Quando tal atendimento se faz de modo adequado, a criança internaliza um sentimento de confiança na possibilidade de, ele mesmo, enfrentar a realidade. A confiança em si mesmo originou-se do pronto atendimento de suas necessidades, que dependeu da sensibilidade da mãe em percebê-las. De um bom holding, emergiu um self bem estruturado, coeso e confiante. Do mesmo modo, quando adulto, em face de situações de crise ou ameaça, a autoconfiança abala-se e o indivíduo volta a necessitar do mesmo ambiente acolhedor e protetor que lhe permita, agora, reestruturar ou reforçar seu self, retomando a confiança necessária ao enfrentamento da crise. De um bom suporte emerge um self reestruturado. 4.4 Suporte social. Reedição de uma experiência básica. O holding é, portanto, uma etapa básica para a constituição da personalidade e, segundo a teoria psicanalítica, todas as etapas do desenvolvimento permanecem em nós de alguma maneira. Falar de holding na vida adulta pressupõe então falar de funções que se atualizam. Como o conceito de transferência que nos remete à possibilidade de atualizar sentimentos e atitudes que, embora originadas na infância, são vividas como atuais e referidas a pessoas com quem nos defrontamos naquele momento. É um processo inconsciente. A experiência de termos sido cuidados enquanto bebês permanece registrada no nosso inconsciente. E tende a ser atualizada em momentos de vulnerabilidade, como nos diz Winnicott. Ora, o suporte social descreve um relacionamento cuidador-cuidado, cujo resultado consiste em oferecer ao receptor a capacidade de enfrentar o estresse ambiental. O momento de vulnerabilidade revive a experiência e a necessidade de encontrar alguém capaz de oferecer cuidado e proteção. O provedor deverá estar sensível e apto a disponibilizar recursos tais que permitam ao receptor sentir-se acolhido. Precisa estar imbuído de uma preocupação suportiva primária em relação a quem se propõe dar suporte. Ou seja, precisa haver uma relação empática, à semelhança da comunicação silenciosa, no dizer de Winnicott, entre provedor e receptor. A necessidade de cuidar ser cuidado há que ser expressada e captada de forma direta, sem subterfúgio, para ser atendida. E é exatamente isto que nos diz Cobb, 1976, ao afirmar que, no suporte social, prevalecem as trocas afetivas, os cuidados mútuos e a comunicação franca e precisa entre as pessoas, que propiciam ao indivíduo acreditar ser cuidado e amado, estimado e valorizado e pertencente a uma rede de comunicação e mútua obrigação. A dinâmica do suporte social parece, à luz da teoria de Winnicott, ser uma revivência do holding.
Um relacionamento próximo que envolve afeto, cuidado e comunicação compartilhados. Um relacionamento que gera, no receptor, um sentimento de proteção, apoio e confiança no enfrentamento de situações estressantes vivenciadas. Assim como o Holding contribui para a estruturação do self, o suporte social contribui para sua reestruturação ou reforço em momentos de crise ou vulnerabilidade. O suporte social apresenta-se em momentos em que o indivíduo, na vida adulta, mostra-se fragilizado, em crise, ameaçado na sua integridade. Ele busca alguém que o acolha, que o apoie. Busca alguém que cuide dele. Assim como no Holding, para que o suporte social funcione, torna-se necessário um adequado relacionamento cuidador-cuidado ou, em termos winnicottianos, um provedor suficientemente bom, capaz de captar e atender às necessidades do receptor, oferecendo-lhe carinho, cuidado, acolhimento, reconhecimento, compreensão e informação. O suporte social é uma função atenuada e sintética do que em época remota foi função primordial e progressiva. Defendemos, pois, a ideia de que o suporte social funciona como atualização ou revivência do Holding, em situações em que o indivíduo sinta-se vulnerável ou ameaçado em sua integridade física ou psicológica. Nessas circunstâncias o receptor, bebê, necessitará de um provedor, mãe, suficientemente bom capaz de captar e atender às suas necessidades oferecendo-lhe amor, cuidado e reconhecimento. O suporte social, ou melhor, sua dinâmica, tanto pode ser oferecido por uma pessoa, um familiar, um profissional de saúde, como por uma rede, grupo familiar, grupo de portadores de uma mesma doença, equipe de saúde, grupo religioso, associação de moradores, etc. O Winnicott enfatiza a necessidade que continua a ter o indivíduo, mesmo no decorrer de sua vida adulta, de receber Holding, sobretudo nos momentos de crise ou vulnerabilidade que enfrente. Segundo Winnicott, o vínculo básico mãe-bebê-pai vai sendo ampliado inicialmente no âmbito da família e, logo, da escola, da vizinhança, etc., carregando, todavia, dentro de si o modelo e a vivência do vínculo ou agrupamento básico. O primeiro e fundamental suporte social é o Holding. Para Winnicott, o ambiente exerce papel fundamental no desenvolvimento da criança. Ambiente inicialmente representado pela mãe e seus cuidados e, a seguir, por um espaço potencial onde se desenvolvem o brincar e todas as atividades criativo-culturais. A visão de Winnicott é sempre a de um indivíduo em sociedade, em interação com os outros. Um ser grupal, enfim. O bebê necessita de outra pessoa para se constituir psicologicamente como pessoa. Dessa relação fusional é que surge o ser diferenciado, através da experiência de mutualidade, ou comunicação compartilhada. Seguindo as ideias de Winnicott, a criança, ao estruturar seu self, internaliza o resultado do que o ambiente lhe propiciou, no qual estão presentes, de modo pregnante, a pessoa que cuidou daquele bebê, a mãe e as outras pessoas que fizeram parte do seu ambiente, sintetizadas aqui pela pessoa do pai. Como dizem Smith, Murphy e Coates, 1999, a pessoa vê-se representada como membro de um grupo e vê o grupo como fonte de asseguramento. Tal representação, na visão de Winnicott, variará na sua qualidade dependendo do tipo de ambiente propiciado à criança, sobretudo constituído pelo conjunto de cuidados disponibilizados pela mãe, ou seja, pelo Holding oferecido. A mesma dinâmica parece ocorrer no decurso da vida, cada vez que o indivíduo vê-se fragilizado ou ameaçado na sua integridade física ou psicológica. E o grupo passa a ser o ambiente assegurador, o espaço privilegiado para o exercício dos vínculos humanos, capaz de disponibilizar afeto, cuidado, afirmação, comunicação e compartilhamento aos seus membros na dependência da qualidade do relacionamento vivenciado. Passa a ser um espaço de criatividade, um espaço transicional, uma área intermediária de experiências, propiciado por tal relacionamento acolhedor.
Melo Filho, 1995, comenta que o grupo é, por natureza, um lugar de aceitação, de reconhecimento. O fato de ser aceito como membro de um grupo empresta ao indivíduo um sentimento de reconhecimento e valorização. A identificação entre os pares traz a sensação de acolhimento, compreensão e apoio. Como diz Melo Filho, 1986, no grupo, parafraseando Winnicott, vemos e somos vistos, logo existimos. E no grupo ocorrem identificações cruzadas que constituem uma das bases do crescimento da criança no seio de sua família e onde se revivem as funções pai-mãe-bebê, vivenciadas no início do desenvolvimento. A teoria de Winnicott propõe-se a superar a dicotomia entre indivíduo e grupo, na medida em que concebe o indivíduo como ser grupal. Dito de outra forma, é inconcebível tornar-se humano sem a presença de outros seres humanos. O homem, quando nasce, é frágil e imaturo e depende de alguém, humano, para sobreviver. Isto se deve ao fato de nascermos com o sistema nervoso ainda não desenvolvido, que não nos permite, nos primeiros anos de vida, suprir as próprias necessidades. Por outro lado, é exatamente a imaturidade do sistema nervoso que nos propicia, na interação com o ambiente, desenvolver formas flexíveis e variadas de lidar com ele. Além disso, a capacidade tipicamente humana de usar representações simbólicas e de se comunicar logicamente só é aprendida na relação com outros seres humanos, que nos nomeiam o mundo. Este fato, que é fundamental no desenvolvimento humano, continua presente no decorrer da vida e o homem busca, no grupo, a afirmação da sua identidade e continuidade do seu ser. Desde o início forma-se um grupo: bebê, mãe, pai. O bebê, por sua imaturidade, precisa de alguém que o cuide e apresente ao mundo. A mãe, para melhor captar e atender às necessidades do bebê, identifica-se com ele, assim, torna-se frágil, vulnerável, precisando de um ambiente humano que a conforte, sustente, proteja e que é representado pela figura do pai. Embora o desenvolvimento propicie ao bebê o surgimento de um self que o personifica, sua própria consistência dependerá da inevitável relação que tiver vivenciado com o ambiente formador, ou seja, com a mãe cuidadora e o pai protetor. Cada um é individual, único, pessoal, mas parece conter os outros de forma indissociável. No decorrer da vida, mesmo já adultos, continuamos necessitando buscar no grupo os elementos fundamentais para manter e reforçar nossa individualidade. Buscamos, no grupo, um suporte. Buscamos aceitação, cuidado e proteção.